Olá a todos, aqui é Flávio Pedron, da Pedron Advogados, e eu estou gravando o presente vídeo para comentar acerca da última decisão do Supremo Tribunal Federal sobre tributação de softwares e aplicativos que aconteceu no dia 18 de fevereiro. Esta decisão muda radicalmente o contorno do que havia sido estabelecido na jurisprudência brasileira sobre o tema, principalmente no interior do Superior Tribunal de Justiça. Acontece que o STJ tinha uma posição radicalmente diferente do Supremo Tribunal Federal, que precisa primeiro ser compreendida para que possamos observar os impactos da nova decisão. Para o Superior Tribunal de Justiça, os softwares poderiam ser separados em dois grandes grupos. Poderíamos falar em softwares por encomenda e, portanto, softwares submetidos à incidência do imposto sobre serviços quando o consumidor tivesse controle sobre as especificidades, características e, consequentemente, a empresa produtora desse software ou aplicativo apenas atendesse a todas as demandas desse usuário. Esse usuário teria então o controle intelectual do software. Ele é quem define e, por conta disso, uma obrigação de fazer mais acentuada se dá para com a empresa produtora dos softwares. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça também tratava tributariamente de modo diverso aqueles aplicativos que são vendidos em larga escala e apelidava-os de software de prateleira. A característica principal aqui é que um software de prateleira, além dele ser vendido em larga escala, ele não permite ao seu usuário as suas personalizações e customizações mais avançadas. Uma coisa é você imaginar que você pode trocar o fundo de tela do seu sistema operacional, mudar a sua fonte, a cor, mas as estruturas base do código-fonte são de controle exclusivo da empresa produtora. Nesse sentido, entendi então o Superior Tribunal de Justiça que nós poderíamos equiparar o software de prateleira a mercadorias para fins de incidência do ICMS. Esta lógica foi inclusive objeto de um convênio do ICMS de número 181 em 2015, mantendo então a possibilidade de tributação em larga escala para os softwares de prateleira sobre a lógica do ICMS, e diversas legislações estaduais fizeram consignar em sua lei local a mesma lógica. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, agora, decidindo no dia 18 de fevereiro as ADIs 1945 e a ADI 5659, mudou totalmente a forma de perceber. O Supremo Tribunal Federal entende que essa divisão levada a cabo pelo STJ, ela é simplesmente artificial e sem amparo jurídico. O Supremo Tribunal Federal se preocupou exclusivamente em compreender a lei do software, partindo do pressuposto que no direito tributário não é autorizado ao fisco para ampliar a abrangência de tributação, modificar conceitos estabelecidos pelos demais ramos do direito. E aqui, com base nisso, então, o Supremo Tribunal Federal nega veementemente a possibilidade de um Estado cobrar o ICMS sobre o licenciamento ou a cessão de direitos sobre seus programas de computador. Com isso, aquela separação de software por encomenda ou software por prateleira simplesmente deixará de existir na experiência brasileira e, como consequência, os softwares passarão a ser tributados exclusivamente pelo Imposto sobre Serviços, pelo ISSQN. Entretanto, eu preciso fazer uma parte extremamente importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu modular temporalmente os efeitos dessa decisão, mas postergou a decisão de modulação para um outro momento. Então, nós devemos aguardar ao longo da presente semana ou das próximas o proferimento de uma decisão que estabeleça a possibilidade de tributação para o ISSQN a partir de uma data futura. E com isso,
o Supremo Tribunal Federal entende que todos aqueles que eventualmente tenham pagado pelo software aqui o ICMS não poderão vir a juízo solicitar a repetição de indébito. O que ocorre é que as novas operações, a partir da data a ser marcada pelo Supremo Tribunal Federal, passarão elas a serem tributadas pelo ISS-QN e não mais. O Estado poderá usar o ICMS com tributação sobre essas operações. Bom, quando essa decisão vier a acontecer, eu vou estar trazendo aqui no canal para vocês esse resultado. Fiquem ligados, nos acompanhem nas redes sociais para saber um pouco mais sobre direito tributário e outras questões juridicamente relevantes. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.